Aí, gente. Então a gente vai continuar na parte de compostos inorgânicos. Toda vez essa mesma história. Oi, oi, oi. Ai, deixa. Será que agora vai? Acho que agora vai. Pronto. Então, gente, ó, antes da gente entrar na parte de sais, já vamos resolver os exercícios da parte um, aula um, na verdade, né, que eu coloquei aqui, e são a parte de teoria de ácidos e bases, tá? Vocês vão perceber, os exercícios começam na página 64 e vão até a página 65. A esmagadora maioria dos exercícios contempla a teoria de ácidos, que é mais complicada do que a de bases, tá bom? Então vamos lá. Questão um, página 64. Em condições ambiente, o cloreto de sódio é sólido e o cloreto de hidrogênio é um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições. Então, pera lá. Em condições ambiente, NaCl, sólido, HCl, gás, e os dois não são condutores. Não condutores. Não condutores. Ahn, Ambos não conduzem corrente nessas condições, mas podem se tornar eletrólitos em outras condições experimentais. Identifique as afirmações a seguir como falsas ou verdadeiras e comente. Meio que corrigir. Gente, para um eletrólito, para um composto ser eletrólito, ele precisa conduzir corrente especificamente em água. Então, o NaCl no estado sólido não conduz corrente pelo mesmo motivo que o HCl gasoso não conduz. Eles não estão dissociados. Então, uma informação importante aqui, só para a gente colocar, um composto, um eletrólito, conduz corrente, conduz energia elétrica, apenas quando dissociado. O eletrólito conduz corrente elétrica apenas quando dissociado. Você pode usar o termo dissociado quando você está falando de sais, que são iônicos, né? Ou você pode colocar o termo ionizado para os ácidos, tá? E aí uma coisa que eu queria comentar também, que é uma teoriazinha. Eu tenho dois tipos de eletrólito, gente. Eletrólito iônico e eletrólito molecular. Eletrólito iônico e molecular. Eletrólito iônico, os sais, por exemplo. Eletrólitos moleculares, os ácidos. Só lembrando que quando eu me refiro a um eletrólito dizendo que ele é um eletrólito molecular, o que eu estou querendo dizer na verdade? Que a ligação que une os átomos é uma ligação covalente. Então, ó, para um eletrólito iônico conduzir energia, das duas, uma. Ou ele precisa estar em solução aquosa, dissociado, portanto, ou ele precisa estar no estado líquido, estado fundido, tá?
Gente, o processo de quebrar uma ligação iônica, ele pode ser feito pela água ou por aquecimento. Então, eletrólitos iônicos podem dissolver, podem estar conduzindo corrente porque estão derretidos. Agora, quando o eletrólito é molecular, tipo um ácido, por exemplo, aí não tem outra opção. Ele só vai conduzir energia se ele estiver em solução aquosa. Aquosa. E aí, outra coisinha, daí a gente já discute as frases, né? Que é a seguinte: não importa se o eletrólito está em solução aquosa, ou está fundido aqui, ou o eletrólito molecular, em todas essas situações ocorre condução por causa dos íons livres, tá? Esses processos que geram íons livres. Processos que geram íons livres. Íons livres, tá bom? Tanto a dissolução em água, como no caso dos eletrólitos iônicos, a fusão, vai separar os íons, e esse movimento de íons é que vai conduzir corrente dentro da água, tá? Aí ele fala as frases aqui, ó. E com isso a gente já meio que explicou tudo, tá? Só vamos colocar verdadeiro ou falso. A. O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido. Aqui, ó. NaCl no estado líquido significa que os íons estão separados. A gente representa assim, ó. NaCl, sólido, em água, dando Na mais líquido, ah, não, não tem água aqui, é só fundido, aqui é aquecimento, perdão. E Cl menos, líquido, ó. Equação de fusão do eletrólito, tá? Então, ok, fechou. B, o HCl conduz mal corrente elétrica no estado líquido. O HCl conduz mal a corrente elétrica no estado líquido. Por que essa frase é verdadeira? Porque estado líquido não quer dizer dissociado, tá? Eu vou escrever assim, ó. O HCl só se torna condutor, só se torna condutor, quando dissolvido em água. O que não é a mesma coisa que líquido. Quando dissolvido em água. Tá? Na dissolução em água ocorre o processo de ionização, ó. Escreveu várias vezes. Isso aqui seria a ionização do ácido. Aqui mais Cl menos, ó. Tá? O HCl só se torna condutor quando dissolvido em água. C. Tanto o NaCl como o HCl são eletrólitos em água. Sim, aqui, ó. Processos que geram íons livres. Então, a C, verdade. Verdade. Pois, em solução, liberam íons. Liberam íons. Tá? Beleza? Tá aí a questãozinha 1. 2. A 2 é uma questãozinha de VOF também. 2. É possível interpretar algumas das propriedades das substâncias considerando os modelos para ligações químicas. Assim, a condutividade elétrica pode ser explicada pelo movimento de íons livres ou pelo movimento de elétrons livres. Com relação a essa propriedade, julgue os itens a seguir. No caso em que houver erro, reescreva a frase corrigindo. Item A. Algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em água. Algumas substâncias moleculares podem produzir soluções iônicas quando colocadas em água. Sim,
O exemplo está aqui na nossa cara. O HCl é um exemplo de substância molecular. Só que quando eu coloco ele em água, por causa do processo de ionização, eu produzo íons. Ok? Então, o que eu poderia colocar como... Essa frase é verdadeira, tá? E eu posso citar como exemplo os ácidos. Os ácidos apresentam esse comportamento. Ácidos apresentam este comportamento. Tem algumas moléculas orgânicas que também ionizam na água, tá, gente? A gente, quando for falar de função orgânica, a gente vai citar, claro, né? Os ácidos carboxílicos, fenol, aminas podem ionizar, tá bom? Mas, assim, a princípio, como grande exemplo de coisas não iônicas que se transformam em íons, eu vou citar os ácidos, tá? Frase B. A condutividade elétrica de materiais no estado sólido permite distinguir um composto iônico, por exemplo, o sal de cozinha, de um composto molecular, como, por exemplo, açúcar. E aí? Se eu tivesse dois compostos na minha frente, um iônico e um molecular, que propriedade eu poderia usar para distingui-los? Segundo ele, eu posso usar condutividade no estado sólido como propriedade? Não, não. Por quê? Composto iônico não conduz corrente no estado sólido. E o molecular também não conduz. Eu precisaria, para identificar quem é iônico ou não, testar a condutividade em água. Por exemplo, você tem sal e tem açúcar. Joga o sal na água, testa a condutividade. Joga o açúcar na água, testa a condutividade. Aí eu consigo diferenciar. Agora, diferenciar por condutividade no sólido, não. Então eu vou escrever assim, ó, na B. Falso. No estado sólido, no estado sólido, ambos os compostos não devem conduzir corrente. Ambos os compostos citados não devem conduzir corrente. Por exemplo, numa questão aberta, né? Ele poderia colocar no item B assim: ah, apresente então uma alternativa para poder fazer essa identificação. Como é que eu identifico quem é o iônico, quem não é o iônico? Eu, eu testo a condutividade em solução aquosa. Aí, ok, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Podemos diferenciá-los, podemos diferenciá-los, opa, podemos diferenciá-los a partir da condutividade em solução aquosa. Condutividade em solução aquosa. Aí sim, por quê? O açúcar não vai dissolver. Não é que não vai dissolver, perdão. Ele não vai conduzir, mas o sal conduz. Tá bom? Beleza. Frase C. A condutividade elétrica apresentada nas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres. Aí, ok. Isso aí tá bonitinha. Não tem nem o que acrescentar. Condutividade em água é íon. É íon que está ali dentro. D. Os compostos iônicos fundidos, ou seja, no estado líquido, são bons condutores de corrente elétrica por apresentarem elétrons com liberdade de movimento. Oi, na C, na B? Ah, porque ele não ioniza. Ele não ioniza. Ele dissolve bem na água, porque na estrutura do açúcar, da sacarose, eu tenho várias hidroxilas.
Então, as hidroxilas interagem com a água, fazendo ponte de hidrogênio. Só que, nesse processo, a molécula de açúcar não quebra em íon. Para a molécula quebrar em íon, ela precisaria, de alguma maneira, ou liberar um H+. Aí você fala assim, porra, mas Danilo, no açúcar tem um monte de hidrogênio. Por que ele não libera? Porque nenhum desses hidrogênios é ácido. Nenhum, tá? Por isso que a gente está falando sobre essa situação. Na C, gente, tudo bem? Fechou? Na C, ele pergunta assim: a condutividade elétrica apresentada em soluções aquosas é explicada pela. Ah, não, essa aí já foi, né? É a D. Estou viajando. É a D. Os compostos iônicos fundidos são bons condutores de corrente elétrica. Até aqui essa frase está ok. Só que a explicação é que não está ok. O que está errado na explicação, gente? Por que que um composto iônico derretido conduz corrente? Não é porque tem elétron livre, é porque tem íons. Então eu vou escrever assim, ó. A condutividade elétrica é justificada pela presença de íons livres, não elétrons. E íons livres, tá? Essa seria a correçãozinha. Frase E. Os compostos iônicos conduzem mal a corrente elétrica no estado sólido, porque, apesar de serem formados por íons, estes têm pouca liberdade de movimento translacional. Isso é verdade. No estado sólido, é verdade. Verdade. Não tem nem o que complementar, tá certinho. Tá bom? Beleza? Então ficou VF, FV, FV. Questão 3. Oi, aonde? É que, a bem da verdade, todo composto é condutor elétrico. Não existe nada que não conduza. O que existe são condutores. Por exemplo, o ar é um mau condutor. A água é um mau condutor. Então, a gente está considerando, entendendo como mau condutor, não conduzir. Mas, na prática, qualquer material pode conduzir corrente, desde que você aplique uma diferença de potencial suficientemente grande. Até a borracha pode conduzir corrente. Exato, exato. Tá? Oi, B, deixa eu ver. A condutividade elétrica de materiais. Sim, solução aquosa, sim. Sim, peraí, a condutividade. Sim, sim, pode. Pode, porque isso também é um critério. Tá? Ou em solução ou no estado líquido. Porque se você pegar o composto molecular no estado líquido, ele também não conduz. Tá? 3. A 3 é uma questão que fala. Ele dá uma frase e a gente vai usar essa frase para fazer uma coisa. Ele fala assim, ó. Sabendo que, abre aspas, nos oxiácidos, lembra que oxiácidos, gente, são aqueles ácidos que a gente representa assim, ó, genericamente falando, tá? São ácidos que, óbvio, têm oxigênio na estrutura e tem um elemento central, que pode ser o carbono, o nitrogênio e tal. Ele está falando que nos oxiácidos, apenas os hidrogênios ligados a oxigênio sofrem ionização. Então, ó, H ligado a O é ionizável. Me lembro que na aula da semana passada a gente falou bastante sobre essa questão do hidrogênio ionizável. O hidrogênio ionizável
é aquele hidrogênio que é passível de ser ionizado quando você põe o ácido na água. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nos oxiácidos, o hidrogênio que vai sair da molécula ionizada, ele está associado a um O. Isso é uma informação. Continuando. Proponha uma estrutura. Agora vem a pergunta. Proponha uma estrutura para os ácidos fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. Quer que a gente monte uma estrutura para esses três ácidos. Considerando que o primeiro ácido é triprótico, olha essa palavra. O segundo é diprótico e o primeiro é monoprótico. O terceiro é monoprótico. Tudo bem? Então ele me dá uma informação e pede para eu desenhar a estrutura desses ácidos. Bom, gente, primeiro, triprótico, diprótico, monoprótico é só um jeito chique de falar que o ácido libera um hidrogênio, dois ou três. Então, quando eu falo que um ácido é triprótico, significa que ele libera três hidrogênios. Saúde. Ó, três hidrogênios ionizáveis. Aí você fala, professor, mas tá, e daí o que eu faço? Uai, você vai ter que montar a estrutura desse ácido com os três hidrogênios ligados aos oxigênios, tá? O nosso elemento central é o fósforo. Ó, o nosso elemento central é o fósforo. O fósforo, gente, ele tem capacidade para fazer três covalentes, perdão, e uma dativa. E aí? O que eu faço? Cara, como eu tenho que ligar três Hs em oxigênios, eu vou colocar um oxigênio aqui, ó. O oxigênio faz duas, né? Já liga um H aqui, ó, beleza. Eu estou fazendo a fórmula de Lewis. Se você tiver prática, já faz a estrutural direto, tá? Aí eu vou colocar aqui um outro O. Olha o outro O aqui, ó. Um H. Já emparelhei o H aqui. E o terceiro aqui. Vou usar todos os elétrons desemparelhados do oxigênio para ligar com H. Olha lá. E aí a quarta ligação é uma dativa. Bom, tá aqui. Tá? Isso seria a fórmula de Lewis, né? Das bolas. Passando para estrutural, se você quiser, já pode desenhar direto ela. Não precisa desenhar as duas. Ó, é isso aqui. Essa é a estrutura do ácido fosfórico. Tá? Aproveitando que a gente está fazendo exercício, qual seria a estrutura do íon fosfato? Como seria o íon fosfato? Para eu gerar um fosfato, eu preciso fazer o ácido fosfórico perder os três Hs. Então, tenta imaginar essa molécula ionizando na água, de tal maneira que ela perca os três hidrogênios. Lembrando que quando o hidrogênio sai, ele sai com uma carga positiva. E ele deixa o elétron lá dentro. Então, se eu fosse representar a estrutura do íon fosfato, vou colocar ele aqui do lado, ó, quem seria o íon PO4 3-? Seria o P, O,
O, O e O. Tá vendo? E em cada oxigênio tem uma carga menos um. Menos um. Menos um. Tá? Essas carguinhas menos um compõem a carga menos 3 do íon, que perdeu os elétrons. E lembra, uma coisa que é interessante de você treinar a sua cabeça, não precisa ficar desenhando isso toda hora, mas lembra que esses três hidrogênios não necessariamente saem da molécula. Ele pode perder só um hidrogênio, só dois, só três. Quanto mais hidrogênios ele vai perdendo, mais negativo ele vai ficando. Tá bom? Beleza? Agora, ele quer que eu faça a estrutura do fosforoso. Só que ele deu para a gente uma informação. Ele fala que o fosforoso só libera dois hidrogênios. E ele fala que os hidrogênios ionizáveis têm que estar ligados ao oxigênio. Então, na minha estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fósforo como elemento central. Eu já sei que o fósforo faz três ligações covalentes. Então, não vou ficar desenhando isso de novo. E aí eu vou tomar o seguinte cuidado. Como o meu ácido ele tem três hidrogênios, três, eu vou tomar o cuidado de escrever um deles ligado diretamente ao fósforo. Um deles vai estar ligado diretamente ao fósforo. Esse hidrogênio que está ligado diretamente ao fósforo é o hidrogênio que não ioniza. Ele é não ionizável. Os outros dois hidrogênios eu vou ligar aqui, ó, um no O e outro aqui, no outro O. Esses seriam os hidrogênios ionizáveis. E aí aqui o outro oxigênio formando uma gatilho. Tá? Esse ácido na água, ele gera que ânion? O HPO4 2 menos. Esse hidrogênio, vou falar uma frase bem feia agora. Esse hidrogênio é insaível. Não vai ionizar. Ele vai ficar preso aqui. Tá? E aí a estrutura do íon seria essa, ó. PO3, verdade. É PO3, ligado. A estrutura do íon, ela seria assim, ó. Olha que esquisito. Aqui um menos, e aqui é dativa. Esse é o íon nome. Esse aqui é o fosfato, né, ó. Bico de pato. Bico de pato. Isso, esse é o fosfito. Mosquito teimoso. Fosforoso, fosfito, né? Ozoito. Fosforoso. Não, fosfito. Fosforoso é o ácido. Fosfito. Aí, ó. E o terceiro ácido de fósforo, né? Que esse problema acontece muito no fósforo. Ele é mais esquisito ainda. Porque, pela informação do exercício, né, ele tem três hidrogênios, mas ele só libera um. Então, na hora de montar a estrutura, eu vou ter que dar um jeito de colocar só um hidrogênio ligado ao O. Então, eu vou escrever aqui, ó, o fósforo. Eu já vou ligar de cara, gente, dois Hs ligados ao fósforo. São os não ionizáveis. Aí eu coloco aqui um O e um H, e aqui a dativa. Quem é o ânion desse ácido? É o H2PO2 menos. Seria esse aqui, ó. O, P, O, P, dativa O, H, H. Uma carguinha menos aqui, ó. Esse ácido aqui é o hipofosforoso. Hipofosforoso. Então, esse ânion vai ser o hipofosfito. Hipofosfito. Tá aí. Oi.
Não, então, cara, isso é uma coisa louca, né? Eu não coloquei nem aqui, nem aqui. Percebe por quê? Eu não coloquei? Por quê? Eu só posso colocar a palavra hidrogeno, tananã, quando aquele hidrogeno é ionizável e não saiu. Então, por exemplo, só para te dar uma situação. Eu posso escrever hidrogeno sulfato? Posso. Porque no ácido sulfúrico, os dois são ionizáveis. Um ficou. Eu posso escrever bicarbonato? Posso. Ou hidrogeno carbonato? Posso. Mas desses daqui eu não posso. Tá? Porque eles não são ionizáveis. Ok? E outra coisa, só uma outra coisa para a gente lembrar algumas coisas, né? Se você tivesse que justificar numa prova, por que que esses ácidos são extremamente solúveis em água? O que que você usaria como argumento? Eu usaria as pontes de hidrogênio. Ó, o ácido fosfórico faz três. O ácido fosforoso faz uma, mas é uma molécula. O fosforoso faz duas, na verdade, né? E o fosforoso faz uma. Eu usaria a ponte de hidrogênio. Outra coisa que poderia aparecer de perguntas, né? Geometria molecular desses ácidos, todos. Mesma geometria. Tetraedro. Ó, elemento central fósforo, quatro nuvens. Elemento central aqui, ó, fósforo, quatro nuvens. E fósforo, quatro nuvens. São todas moléculas tetraédricas, todas fazem pontos de hidrogênio, tá? Beleza? Tá aí a questão. Oi. Se você quiser usar, você pode propor uma estrutura hibridizada. Pode. Por exemplo, eu poderia justificar a formação desses ácidos pensando num fósforo fazendo isso, ó. Também. Dá na mesma. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: nos livros, nos exercícios, você vai encontrar estruturas com o fósforo fazendo a dativa e você vai encontrar o fósforo fazendo duplo. As duas estão ok, tá? Questão 4. Gente, a discussão da questão 4, ela é bem interessante. Interessante que eu quero dizer importante. Quando a gente discutiu eletrólito, lá na semana passada, uma das coisas que a gente falou muito foi sobre a questão da força. Eletrólitos fortes e fracos. Essa força tem a ver com a capacidade do eletrólito de ionizar na água, tá? E a pergunta dele é bem simples. Ele fala assim: por que não existem ácidos com grau de ionização 100%, embora consideremos, para alguns, essa característica? Ele já está, veja, ele não está perguntando se existe ou não existe, ele já está afirmando, olha, não tem grau de ionização 100%. Alguns ácidos têm um grau tão próximo de 100% que a gente acaba por aproximação considerando. A resposta para essa pergunta é a seguinte. Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um esqueminha, tá? Vamos imaginar, gente, um ácido genérico que eu vou representar por HX. E eu quero ionizar esse cara. Para ionizar o ácido, eu vou colocar ele em água. Pelo que a gente já discutiu em outro momento, para o ácido ionizar, ele vai transferir o hidrogênio dele para a molécula de água. Então, no processo de ionização, o hidrogênio sai do ácido, encosta aqui no oxigênio, que tem par de elétrons sobrando, né? Produzindo H3O mais um X menos. Isso é o que eu chamo de ionização. Acontece o seguinte, pessoal. Do mesmo jeito que o hidrogênio sai do ácido e migra para a água para acontecer esse processo, pode acontecer o processo oposto. Pode não. Vai acontecer o processo oposto. Quando esses íons começarem a se formar lá dentro da água, alguns íons H+, que estão presos agora na água,
começam a retornar para o X menos. E aí você tem um processo oposto. Então, por exemplo, se nós pudéssemos visualizar isso acontecendo dentro da água, pudesse imaginar, olhar dentro da água e ver as moléculas, você iria ver dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que você viria algumas moléculas de HX perdendo hidrogênio para a água, você também viria alguns íons recebendo hidrogênios de volta. Eu tenho um processo reversível. E é justamente por causa disso que não existe ácido 100% ionizado. Porque qual é a característica mais importante de um processo reversível? Ele é reversível, ele não acaba. Ele não acaba. Quando que uma reação química acaba, gente? Quando acaba o reagente. O problema é que se você tem dois processos que ocorrem concomitantemente, você nunca vai ter um esgotamento dessa substância. Para um ácido ionizar 100%, eu teria que colocar na água uma certa quantidade de moléculas e todas elas ionizarem. Só que isso só aconteceria se não houvesse reações reversíveis. Então, por que não existe grau de ionização 100%? Eu escrevi assim, ó. Toda ionização de um ácido, toda ionização de um ácido, na verdade eu vou mais longe, tá? Toda ionização em água é reversível. É que a gente está falando especificamente do ácido. Toda ionização de um ácido em água é reversível. Reversível. Vírgula. Isto é, não há a possibilidade de um consumo total de reagentes. A gente fala, quando a gente estuda equilíbrio, né, é um momento que a gente fala muito sobre reações reversíveis. E uma das coisas que eu vou falar 30 milhões de vezes quando a gente for estudar equilíbrio é o seguinte: em todo processo reversível coexistem reagentes e produtos. Guarda muito bem essa frase. Em todo processo reversível coexistem reagentes e produtos. Não é um processo normal em que o reagente vai acabando, o produto vai sendo formado, e aí a reação acaba. Não. Essa reação ela fica acontecendo de maneira ininterrupta. E ainda tem uma outra questão que eu não vou entrar muito, que é o seguinte: se você deixar esse sistema ficar operando ali, deixar a reação acontecer, vai chegar um momento em que essas duas reações aqui, ó, começam a acontecer com a mesma velocidade. Aí a gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Mas isso é um outro problema, tá? Agora, só uma coisa. Tudo bem, não existe ácido ionizado 100% porque o processo é reversível. Então, como é que eu definiria, pensando, né, que o processo é reversível, já que existe sempre reagente e produto, como é que a gente define um, um ácido forte e um ácido fraco? Todo ácido tem esse processo acontecendo. Só que quando você joga um ácido forte na água, o que acontece? A maior parte das moléculas ionizam, deixando um pouquinho disso aqui e muitão disso aqui. Isso no ácido forte. A gente vai dizer assim, né, lá na frente. No ácido forte, o equilíbrio está deslocado para a direita. Tem mais produto do que reagente. Porque tem uma coisa muito importante. Quando eu falo que coexistem reagentes e produtos, eu não estou dizendo que eles estão na mesma quantidade. Eu estou dizendo que existem os dois ali. Pode ser
que exista 90% do ácido ionizado e 10 não ionizado. Eles estão coexistindo, mas não necessariamente nas mesmas concentrações. Então, eu posso dizer o seguinte: para um ácido forte, vamos escrever coisas para ácidos fortes. O que caracteriza um ácido forte? Primeiro, equilíbrio deslocado para a direita. Se você nunca ouviu essa expressão, tenha paciência. A gente vai falar sobre isso durante o ano. Equilíbrio deslocado para a direita. É um jeito que a gente usa na química quando você quer dizer que no equilíbrio tem mais produto do que reagente, tá? Se o equilíbrio é deslocado para a direita, quer dizer que eu tenho muito disso aqui, ó, e pouco disso aqui. Então, ó, a concentração de X menos é maior que a concentração de HX. Bom? E aí, para um ácido fraco, a gente está usando, pegando extremos, né, gente? Óbvio. Para um ácido fraco, é tudo o contrário. Tá? Para um ácido fraco, coexistem o ácido ionizado e o não ionizado? Coexistem. Só que no ácido fraco, nessa mistura de reagente e produto, eu tenho muito mais reagente do que produto. Então, eu terei um equilíbrio deslocado para a direita, para a esquerda, perdão. Equilíbrio deslocado para, entre aspas, esquerda, tá? E aí, nesta situação, para ácidos fracos, eu tenho muito mais ácido não ionizado do que ionizado. Então, aqui eu vou ter que a concentração de HX é maior que a concentração de X menos, tá? E aí nós vamos definir uma série de outras coisas, né? A constante de acidez, tá? Tem uma série de coisinhas que vão ser usadas ali. Tudo bem? E ainda vai mais uma dica de presente. O que faz um maldito de um equilíbrio de um ácido estar deslocado para a direita ou para a esquerda? Né? Indo um pouquinho mais aprofundando. Né? Porque certamente você já ouviu, por exemplo, que certos ácidos são fortes. Ah, o HCl é forte, isso aqui é forte, o ácido tal. O que faz isso acontecer? É, basicamente a coisa funciona assim, gente. Você tem um equilíbrio. Reação que vai, reação que volta. Só que para a reação acontecer, o hidrogênio teve que sair do ácido, grudar na água e produzir esse íon aqui, tá vendo? Ó? Esse cara é o fodão. Pelo seguinte, esse ânion, ele pode ser mais estável ou menos estável. Você tem ânions que são mais estáveis do que outros. O que a gente percebe? Que quando o ânion é mais estável, a reação acontece mais intensamente para produzir ele. Então, por exemplo, num ácido forte, onde você tem muito disso aqui, ó, a reação de ionização ela é favorecida justamente porque esse cara é muito estável. Existem alguns ácidos que liberam certos ânions que não são tão estáveis, ou seja, não são tão fáceis de serem produzidos. Então, nessas situações onde esse ânion aqui é mais instável, o ácido não consegue ionizar tanto. Ele tem dificuldade de produzir uma coisa que não é tão estável. Então, a regra geral, ela funciona muito assim, ó. Quanto mais estável for o ânion, deixa eu ver aqui, ó. Quanto maior a estabilidade do ânion, maior
a estabilidade desse ânion, o ânion X menos, vírgula, mais forte será o ácido que deu origem a ele. Será o ácido que deu origem a ele. Né? Tem várias coisas que podem estabilizar o ânion. Eu não vou discutir isso, porque senão a gente aprofunda aí demais. Tá? É só para dar uma noção para vocês, gente, de que essa questão de força do ácido, ela não é uma coisa aleatória. Tipo, o ácido tal é forte porque Deus quis. Não, é porque existe um fator que favorece esse ácido a perder o hidrogênio. E o fator que favorece um ácido a perder o hidrogênio é quase sempre o mesmo. É gerar um íon que seja estável, tá? Então, por exemplo, por que que o ácido clorídrico é forte? Porque o cloreto é estável. Então isso vale para o fluorídrico, alguns íons são mais estáveis do que outros, tá? Beleza? Acho que de ionização é isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fala. Mas por que que você está relacionando isso com eletrólise? Onde você está querendo chegar? Sim, é que o problema da eletrólise aquosa não é o fato de ser em água, é a água, né? Porque assim, deixa eu tentar explicar. Quando você vai eletrolizar ígneo, vamos supor, eu vou eletrolizar NaCl ígneo. Lá dentro só tem o Cl-. Ele vai, tá bom. Quando tem água, ele compete com o ânion da água. Aí o problema já não é mais ser estável ou não, é o potencial de oxidação e redução. Então, por exemplo, não sei se você lembra, ô maluquinho, lá na eletrólise tem uma fila de descarga. Aquela fila de descarga não tem necessariamente a ver com estabilidade. Tem a ver com potencial de oxidação e redução. É um outro critério, tá? Beleza? Então, por exemplo, a questão de você, vamos lá, né, pensando no caso do NaCl, fazer NaCl híbrido ou em água, se eu quero produzir o cloro, não faz diferença nenhuma, porque é ele que vai descarregar de qualquer forma, tá? Que mais? Mais alguma? Fala. Cara, para base, para sal, qualquer solução pode. Tanto é que, quando a gente for estudar equilíbrio, depois que a gente estuda equilíbrio constante, ele tem equilíbrio de ionização de ácido, equilíbrio de ionização de base, equilíbrio de dissociação em sal. Tem um tópico lá chamado equilíbrios iônicos. É tudo em água. Tudo isso em água. Tá? Isso vai acontecer com qualquer coisa que você coloque na água e ela, de alguma maneira, libere íons. Então é isso mesmo. Fechou? Mais alguma? Podemos seguir? Ok. Questão número 5. A 5 é para discutir um pouquinho uma coisa que às vezes não dá tempo de discutir na orgânica. E geralmente, quando a gente vai para a orgânica, fica aquela coisa chata de ficar dando nome para as coisas. E a gente acaba perdendo um pouco da discussão das propriedades. Então, aqui ele fala sobre ácido carboxílico. Ó, analise a fórmula do ácido acético representada a seguir. Determine o número de hidrogênios ionizáveis, represente a equação de ionização e quantas e quais espécies químicas estão presentes no vinagre. Então, devagar. Primeiro, vamos escrever aqui a ionização do ácido. Lembra da frase: nos oxiácidos, apenas os hidrogênios que estão ligados ao O são ionizáveis. Isso é um oxiácido, concorda? Tudo bem, é um ácido orgânico, mas ele não deixa de ser um oxiácido. Quando eu colocar ele em água, ele vai ionizar. Ó. Como ele só tem um hidrogênio ionizável,
esse hidrogênio vai sair daqui, ó, e vai grudar na água. A água vai virar o quê? H3 ou mais. Esse processo, porque na biologia eu sei que vocês usam esse às vezes. É, na biologia é muito comum um biólogo se referir ao H+, usando a palavra próton. Próton. O H+ é um próton. Então, quando o hidrogênio gruda na água, é comum em alguns exercícios dizerem que a água foi protonada. Se você ouvir em algum exercício, fulano está protonado, significa que tem um H+ preso nele, tá? Fulano é doador de próton, doador de H+. Fulano é receptor de próton. A água é um receptor de próton aqui, ó. É uma linguagem que, sobretudo, a biologia gosta muito de usar, tá? É um H+. E aí, o que que acontece com o ácido em si? Ele vira um ânion. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Ele vira um ânion, ó. Aqui. Pronto. Olha a setinha, vai e volta, tá? No caso do ácido acético, que é bem famoso, né? O grau de ionização dele é super baixinho. É tipo 5%. Então, tipo, se você jogar 1.000 ácidos na água, joga 1.000 ácidos, deixa lá um pouco. Depois de um tempo, 5% estão assim, quebrados, e 95% continuam desse jeito, não quebrados. Isso é um ácido que ioniza pouco, tá? Ah, uma outra coisa. O nome desse ácido é ácido etanóico, lá pela orgânica, né? Ou acético, tá bem? Como que eu vou chamar o ânion, gente? Bico de pato. Bico de pato, ultimato de pico, né? Se o ácido termina em ico, gente, é ato. Então você pode usar o nome oficial, que seria etanoato, ou acetato. Pode pegar o nome usual mesmo, o nome popular lá, e usar o ato na palavra. Tá? Beleza? Agora, gente, tem uma outra pergunta que ele fez aí. Essa daqui eu acho que é a mais difícil de responder, ó. Ele fala assim, na C, quantas e quais são as espécies químicas presentes no vinagre, que é uma solução de ácido acético? Então, tipo assim, se eu colocar ácido acético em água e misturar, deixar um tempo ali, o que que eu vou ter lá dentro? Ah, eu vou ter ácido. Não diga, sério. Você vai ter H3CCOOH, não vai? Que seriam as moléculas de ácido que não ionizaram. O que mais que eu vou ter lá dentro? Água, então solvente, e eu vou ter o que aconteceu com o ácido que ionizou. E cada molécula de ácido que ioniza não gera isso aqui? Então você vai ter também lá dentro H3O+, e também vai ter lá dentro o ânion do ácido. Ó, H3C, COO-, isso aqui, ó, tá? Então é assim, olha a frase que eu estou usando. Numa solução aquosa de um ácido fraco, há 4 espécies químicas. O ácido não ionizado, a água, que é o solvente, e os íons provenientes das moléculas que de fato ionizaram, tá? Beleza? Claro que, como o ácido é fraco, eu tenho muito mais disto do que disto. Então, você tem um predomínio do ânion, do ácido não ionizado do que do ácido ionizado. Tá bom? Então, isso aqui seria a resposta do item C, tá? Oi, fala. Aqui. Porque é mais fácil de formar um X.
O X ele é muito estável, então muitas moléculas de ácido conseguem ionizar. Não, 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 não. Não, não, devagar. Eu não estou deslocando um equilíbrio, colocando nada aqui dentro. Isso já é um equilíbrio estabelecido. Uma coisa é eu dizer assim: olha, eu quero deslocar um equilíbrio para a direita. Por exemplo, se eu quiser deslocar esse equilíbrio para a direita, o que eu posso fazer? Tirar H mais, tirar X menos, colocar HX, é uma coisa. Agora, quando eu falo um equilíbrio está deslocado para a direita, é uma outra expressão. Quando eu falo que o equilíbrio está deslocado para a direita, é porque ele já foi estabelecido e eu tenho mais de quem está do lado direito do que do esquerdo. Isso a gente vai definir pelo valor da constante. Não sei se vocês lembram que para todo equilíbrio tem uma constante aqui, que é produto sobre reagente. E é justamente em decorrência dessa conta que a gente vai dizer que o equilíbrio está deslocado. Então, tipo assim, quando você ouvir que o equilíbrio é deslocado para a esquerda, você já sabe, tem mais de um lado do que do outro. Tá? Agora, outra coisa é o que você está falando. O que eu deveria fazer com este equilíbrio se eu quisesse deslocá-lo para tal lugar? Aí eu uso o princípio de Le Chatelier. Por exemplo, a gente vai discutir na parte de equilíbrio, que eu posso pegar um ácido fraco e fazer ele virar forte. Como que eu faria, por exemplo, um ácido fraco ficar forte? Desloca o equilíbrio para a direita. Quanto mais você conseguir deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, aí sim eu vou estimular o ácido a ionizar. Aí eu consigo aumentar a força dele. Tá? Mas isso daí é uma outra questão. Esse assunto é bem foda, viu? Já tô avisando. Hum, Questão 6. Q6. Na questão 6, gente, é uma questão que eu separei para falar de um grupo de ácidos meio chato. Ácidos, vamos lá, antes de ler a questão. Oxiácidos, HXeOY. O elemento E, ele é um ametal. Geralmente é carbono, ou enxofre, ou nitrogênio, enfim. Né? Mas existe um grupo de elementos, que são os elementos da família 7A. Eu vou destacar aqui o cloro, o bromo e o iodo. O flúor nem entra muito nessa brincadeira aqui. E são elementos, gente, que tem uma camada de valência muito cheia. O cloro tem 7, o flúor tem 7, o bromo tem 7, o iodo tem 7. E além dessa camada de valência estar muito cheia, a gente percebe nesses elementos que eles têm muitos elétrons emparelhados e não precisam ser utilizados. Seriam aqui, ó, 3 covalentes, tá vendo? Ó? Desculpa, 3 dativas. 3 dativas. Tá, por que eu estou contando? Porque esses elementos conseguem produzir uma grande variedade de oxiácidos. Não é à toa, por exemplo, que com o cloro eu tenho HCl, HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. O cloro é o elemento, certamente, que produz a maior variedade de oxiácidos. Não é todo elemento que faz isso. Por exemplo, o enxofre, ele produz 3 ácidos. H2S, H2SO4, H2SO3. Tem alguns elementos que nem isso fazem. Por exemplo, carbono. O carbono só tem um oxiácido. Tá? E aí tem aquela maldição da nomenclatura. Dentro desse grupo aqui, você tem o ácido sem oxigênio, que é o ácido clorídrico, o que termina em hídrico, né? Uma coisa chata. Dimetro hídrico. E dos oxiácidos tem o mãe. O mãe.
que é o HClO3. Ele é o que tem o nome terminado em ico, clórico. E aí você tem as variações. O que tem um oxigênio a menos é o cloroso. O que tem outro oxigênio a menos é o hipocloroso. E tem o que tem um oxigênio a mais, que é o perclórico. Tudo bem? Eu posso fazer a mesma coisa com bromo e iodo. Então, eu tenho ácido bromídrico, hipobromoso, travou. Bromídrico, hipobromídrico, bromoso, brômico, hiperbrômico. E para o iodo, a mesma coisa, tá? É basicamente isso. Então, ele fala o seguinte na questão. Oi. Hipobromídrico, seria o HBRO. HBRO. Hipobromoso, falei errado. Hipobromoso, travei. Trava a língua. É hipobromoso, bromoso. Aqui é o bromídrico, né? Bromídrico é o hídrico. Tá? Hã? O que você ia falar, Bia? Alguma coisa? Não? Tá. Aí ele fala assim, ó. Elementos de um mesmo grupo apresentam similaridades nas propriedades e nas fórmulas dos ácidos que podem formar. Alguns halogênios, grupo 17, podem formar 4 diferentes oxiácidos. E ele dá a tabela aí. Ele dá a tabela. Analise a tabela e, por analogia, tente nomear os oxiácidos formados pelo bromo. Vamos lá. É ácido bromídrico, bromídrico, ácido hipobromoso, ácido bromoso e o brômico. H, HBrO3 é o ácido brômico e o perbrômico. HBrO4. Perbrômico. Ô, gente, só um detalhe também. Peraí. Perbrômico. Todos esses ácidos têm estruturas muito parecidas. Então, tipo assim, se você conseguir montar o ácido que tem mais oxigênios, os outros é balela, tá bem tranquilo, tá? Pega lá, por exemplo, o perbrômico, vai. Ele fica assim, ó que loucura. 1, 2, 3, 4. Ele faz isso aqui, ó. Ó. Esse é o que tem maior número de oxigênios na estrutura. Você pode trocar aqui o bromo pelo cloro, é a mesma coisa. Ou pelo iodo, tá? Porque o iodo também vai ter essas variações. Para o iodo eu tenho HI, HIO, HIO2, HIO3 e HIO4. Pronto, tá? A pergunta do item 6 da questão 6 era só fazer isso aqui, ó. E a do 7 é para fazer isso aqui, ó. O iodo. Então já vou colocar. Oi. Qual que é o mãe? Você tem que decorar. Essa é a merda. Você tem que decorar. Por isso que aquela lista dos 5 é a mais importante da semana passada. Eles são os mães. Oi. É, musiquinha. Lá vem musiquinha. Vamos lá. Ah, não foi você que fez isso aí. Isso aí é da época que eu fazia cursinho. Não, como é que é? Não como, não como bolo claro, só pão sírio. Tem dois aqui que eu não uso. Eu não como nem bolo e nem sírio. Tem só, não como cloro sem pão. Pronto.
É, umas merda, né? É porque o não como bolo é o ácido bórico, que não aparece muito. E o pão sírico, sírio, né? É do ácido silícico, velho. Esse nunca apareceu na história dos vestibulares. Tá? Então eu tirei ele do sírio também. Tá? Então, como é que é? Não como bolo claro, só pão sírio. H todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 com 3, 4 com 4, né? Não, é 4 com 3, 3 com 4. Segura na mão de Deus. É isso aí. Tá? Eu tiraria, dessa tua lista, eu tiraria o silícico e o bórico. Eu não coloquei na minha, tá? Mas é isso aí. Ácido hipoiodoso. Olha o nome dessa merda. Hipoiodoso. Esse é o iodoso. Esse aqui é o iódico. E esse aqui é o periódico. Periódico. Tá aí. Tá? Beleza? A questão 7 era para fazer isso. Agora faça a mesma coisa com os ácidos de iodo. Mostre as fórmulas e os nomes. Está aqui. Então, ó, isso aqui é questão 6. E isso aqui é questão 7. Aqui. Bens a Deus. Próximo. Questão número 8. A ingestão de hidróxido de sódio pode causar danos graves e irreparáveis a todo o sistema gastrointestinal e toda a mucosa com a qual entra em contato, incluindo corrosão das pregas vocais. O hidróxido de magnésio, por sua vez, é usado como antiácido e laxante. Como se explica essa diferença de propriedades entre os hidróxidos? Então, basicamente, a pergunta é a seguinte: se o hidróxido de sódio é uma base, e o hidróxido de magnésio também é uma base, o que os torna diferentes em termos de propriedade? O grau de ionização. Nesse caso, a gente poderia dizer grau de dissociação, seria mais correto, tá? Por quê? Existem bases, como por exemplo as bases do hidróxido de sódio, por exemplo, que têm uma facilidade maior para dissociar do que outras. E é justamente a que a gente chama de força, tá? Então, uma possível resposta para essa pergunta é a seguinte, ó. A diferença de comportamento, a diferença de comportamento pode ser explicada pela solubilidade, idade, não, peraí, eu escrevi uma coisa errada aqui. Pelas diferentes solubilidades, pelas diferentes solubilidades em água. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, que isso aqui é importante. Quando a gente fala em força, tanto para ácido como para base, estamos falando da mesma coisa, grau de ionização ou de dissociação. Acontece que esse comportamento é um pouco diferente nos dois casos. Por quê? Todos esses ácidos que eu estou descrevendo aqui, todos, são solúveis em água. Alguns são solúveis e fortes,
por exemplo, HCl, HBr, e outros são solúveis e fracos. A força de um ácido, ela está muito atrelada a essa história do equilíbrio aqui, tá? Então, todo ácido é solúvel, porém, alguns são fortes e fracos, ou seja, solubilidade e força para ácido são coisas independentes, só que para base é diferente. As bases são iônicas. Se base é iônica, ela é sólida. Se ela é sólida, para ela dissociar, ela precisa ser solúvel. Então é muito comum a gente, quando vai justificar que uma base é mais forte que outra, a gente usar a questão da solubilidade. Então eu vou escrever assim, ó. A diferença de comportamento pode ser explicada pelas diferentes solubilidades em água. Bases fortes, bases fortes. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar entre parênteses NaOH, tá? Possuem alto grau de dissociação, possuem alto grau de dissociação devido à sua alta solubilidade em água. O que não ocorre com bases fracas. Como exemplo, MgOH2, tá bom? E aí, se você quiser anotar no seu caderno, aí, nos seus rascunhos, nas suas anotações, são pouquíssimas as bases que na água dissolvem bem. Sobretudo família 1A, tá? Você pode guardar aí nos suas anotações que base forte mesmo é família 1A. Que são as bases dos metais alcalinos. Família 1A. 1A. As bases da família 2A, tipo a base do magnésio, a base do cálcio, elas são um pouquinho mais fracas, são menos solúveis. E o resto, hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, tudo fraca, tá? Base forte mesmo, que tem capacidade de dissolver bem na água, são as bases da família 1A. Hidróxido, sobretudo as três mais famosas, né? Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá? Beleza? Questão número 9. Os elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica são chamados genericamente de metais alcalinos e de alcalinos terrosos. Tal nomenclatura é atribuída à propriedade que esses metais têm, apresentam, né, de, em solução aquosa, originarem meios alcalinos. Usando os elementos sódio e bário, ilustre esta propriedade por meio de equações químicas. Então, ele está querendo dizer o seguinte: mostra para mim uma equação química que me ajude a entender por que que o sódio é chamado de metal alcalino, por que que o cálcio, ele pediu sódio e bário, bário, tá? Sódio e bário. Gente, a história funciona assim, ó. Os metais alcalinos ganham esse nome, evidentemente, porque são elementos que formam bases. E, pra, além dos elementos terem esse nome, né, eles são elementos muito reativos. Tanto elementos da família 1A, como elementos da família 2A, têm uma capacidade de reagir absurdamente grande. Isso tem uma explicação lá da parte de tabela periódica. São elementos com energia de ionização baixíssima, tem facilidade muito grande de perder elétron. Então,
o que esses metais mais gostam de fazer é sofrer oxidação. Quando eu ponho sódio em água, primeiro que essa reação ela é ela é uma reação extremamente violenta e perigosa, por várias questões. Primeiro porque é uma reação rápida. O sódio reage com a água quase que instantaneamente. Nessa reação, a gente produz NaOH. Então, veja, para quem lembrar um pouquinho desse assunto, está rolando uma oxidação aqui do sódio. Ó. Ele está saindo de NOx zero para mais um. Então, uma reação de oxirredução. E o hidrogênio também é produzido, H2 gasoso, que é um elemento extremamente inflamável. E para piorar, a reação produz calor. Então, ela tem o combo de destruição. Quem é o combo de destruição? Hidrogênio, calor e a reação é rápida. Tem tudo para explodir. O hidrogênio é liberado, junto com o calor, ele entra em contato com o oxigênio e explode de maneira muito rápida. Tá? Depois você pode procurar no YouTube. Tem vários vídeos das pessoas jogando sódio na água. É uma reação extremamente rápida. Tá? Como é que fica o balanceamento dela aqui? Ah, antes do balanceamento, perdão. Se alguém oxidou, alguém reduziu. O sódio, ele foi de zero para mais um, tá vendo? Oxidou. Quem que reduziu aqui, gente? O hidrogênio. Quando o hidrogênio está aqui na água, ó, o NOx dele é mais um. Quando ele virou H2 aqui, ó, o NOx foi para zero. Então, é uma oxirredução, tá bom? E o balanceamento, eu acho que se eu colocar um meio aqui, ó, já resolve. Coloca um meio aqui, ó, tá? Então, a água fica alcalina, ó lá, solução alcalina. Ô, gente, essa reação acontece com todos os elementos da família 1A, com o lítio, com o sódio, com o potássio, com o rubídio, com o césio e com o frâncio. Cada um deles vai formar a sua respectiva base, né? Então, eu joguei sódio, hidróxido de sódio, tá? E todos vão formar monobases, porque o NOx do cálcio, do sódio, né, é mais um. Né? Quando o elemento é da família 2, acontece a mesma coisa. Só que vai ser uma base com duas hidroxilas. Ó, H2O. E agora vem a base. Hidróxido de bário. E mais hidrogênio, mais calor. Ó. Essa daqui, como é que fica o balanceamento? Põe um 2 aqui, né? Põe um 2 aqui, ó. Pronto. Aí deu certo. Tá? Beleza? Então aí as duas reações. Deixa eu ver o que mais que ele pede. Ah, é só isso. Ilustre essa propriedade por meio de equações. Tá, fechou. Questão 10. Oi. Não, não. Porque se fosse por causa da ponte de hidrogênio, todas seriam solúveis. É, é meio aleatório isso. É meio aleatório. Cara, solubilidade de composto iônico é um negócio muito misterioso. Por exemplo, só para te dar um exemplo. NaCl é iônico, bem solúvel em água. O AgCl já não é, entendeu? Tá muito atrelado ao tipo de íon. Então, por exemplo, o que que a gente percebe? Compostos de sódio, de maneira geral, são muito solúveis em água, independente deles sejam bases ou sais, por exemplo. Já composto de magnésio já não é tão solúvel, entendeu? Mas é meio aleatório isso. Questão 10.
Ô, gente, a 10, salvo engano, a gente fez ela em aula, só que dentro de um contexto de explicação. Ele pede para a gente desenhar duas estruturas. Monte as estruturas dos íons hidroxônio, que também pode ser chamado de hidrônio, que é o H3O+, e montar a estrutura do íon hidróxido. Como a gente já desenhou essas estruturas, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Isso aqui também é spoiler. Hum, o que é uma ionização? Quando a substância vai para a água, reage com a água e libera íon. Quem ioniza geralmente é ácido, né? Existe uma equação muito famosa chamada auto-ionização da água. Gente, a água é muito louca. Ela é completamente doida. O comportamento da água é muito assim, peculiar. A água é uma substância, que já falei para vocês várias vezes, né? Ela tinha tudo para ser gás e não é. Ela é uma substância muito pequena e tem um ponto de ebulição muito alto para o tamanho dela. Ela é uma molécula extremamente polar, é uma das moléculas mais polares que a gente tem na natureza, assim, disparada. Ela é muito especial. E essa loucura da água vai mais além. A água pode ionizar sozinha. Quando a gente encontra água, né, na Terra, no estado líquido, entre 0 e 100 graus, ok? Dentro das pressões ali que a gente tem. Quando a água está no estado líquido, acontece um negócio muito louco. Imagina um recipiente contendo água pura. Só água. Só água. Destilada, sem nenhum íon, nada. Quando a gente tem água sozinha no recipiente, as moléculas de água reagem entre si num processo ácido-base. Isso é muito estranho. Uma molécula de água vai atuar como ácido, doando H+, e a outra molécula vai atuar como base, recebendo H+. De tal maneira que acontece isso aqui, ó. Peraí, eu vou fazer uma coisa aqui, eu acho que eu já devia ter feito antes. Vou desenhar as águas de cores diferentes, só para a gente identificar quem é quem. Ó. Imagina duas moléculas de água, tá? Uma vermelhinha e uma azulzinha. Vamos imaginar que esta molécula de água aqui, ó, vai atuar como um ácido. Então, tipo, ela vai perder um H+. Ela vai perder um H+. Esse H+ vai sair daqui e migrar para outra água. Essa água aqui, ela vai receber o H+. Então, ela vai se transformar em H3O+. Essa aguinha azul recebeu o hidrogênio da aguinha vermelha. E a aguinha vermelha ionizou. Ionizou. Ela perdeu o hidrogênio como se ela fosse um ácido. E na hora que ela perde o hidrogênio como se ela fosse um ácido, ela fica como? OH menos. Hã? Peraí, não entendi a tua pergunta. Não, a pergunta não é por quê. É como isso é possível. É possível, simplesmente acontece. Só que tem uma coisa que eu vou te contar para você não ficar muito triste. Essa reação, ela quase não acontece. Você percebeu que na hora de fazer o desenho, eu coloquei ó, ela é reversível. A constante desse equilíbrio é 10 elevado a menos 14. É um equilíbrio muito baixo. É um equilíbrio que está muito pouco para a direita. Só para você ter noção de como essa reação acontece pouco, se você pegar 1 litro de água pura a 25 graus, você vai encontrar um pouquinho disso, tá? Você vai encontrar 10 a menos 7 mol por litro de H3O+,
e 10 a menos 7 mol por litro de OH menos. 1 para 1. A cada 1 litro de água pura, você tem 10 a menos 7 mol disso e 10 a menos 7 mol disso. É daqui que vem o pH, ó. Olha o setzinho aqui de pH. Então, isso é um processo que a água sofre por si só. Aí, o que que acontece? Quando eu jogo alguma coisa na água, das duas, uma. O que que eu percebo quando eu olho para o comportamento da água? A água pode ser um ácido? Pode. Mas ela pode ser uma base. Então, quando eu jogo alguma coisa na água, dependendo de quem eu jogo, ou a água atua recebendo H+, ou a água atua doando H+, tá? Mas ela por si só auto-ioniza, tá? Uma frase que você pode levar para a sua vida de estudante. Onde tiver água líquida, tem H+ ou H-. Onde tiver água líquida, terá sempre um pouquinho de H+ e sempre um pouquinho de OH-. Tá bom? É justamente essa reação, pessoal, por que eu disse que isso aqui é um spoiler? Porque é justamente essa reação que dá origem a toda a teoria de pH. A gente só estuda pH por causa desta reação, tá bom? Do ponto de vista de estrutura, a gente já desenhou como que é a estrutura do íon H3O+. O íon H3O+, é uma molécula de água, o oxigênio com par de elétron e uma dativa, certo? Agora, ó, veja como faz um certo sentido. De onde veio esse H+ aqui? Da outra água, que perdeu esse hidrogênio. Então, a outra água que perdeu o hidrogênio, ela fica como? Ela fica assim, ó. Quando a água perde o hidrogênio daqui, ó, ela vai ionizar a outra água, né? Quando ela perde o hidrogênio daqui, ela deixa um elétron aqui, ó, tá? E aí, essa estrutura toda fica com uma carga -1, entendeu? Então, tenta imaginar duas águas. A água que perde o hidrogênio, ela fica assim, ó. E a água que ganha o hidrogênio, ela fica assim, ó, tá? Então, toda vez que você olhar para um OH-, enxerga que um dia isso aqui já foi uma água e perdeu o hidrogênio. Tadinho, tá? Beleza? Mas a resposta da questão em si era só isso aqui, tá, gente? Só isso aqui. É muito foda, é muito estranho, porque assim, a gente normalmente, quando a gente pensa em reações químicas, a gente pensa em coisas diferentes reagindo. Tipo, um cara que gosta de perder elétron com um cara que gosta de ganhar. É um cara que gosta de receber H+ com um cara que gosta de doar. Mas a água é muito louca. Isso que eu falo, a água é muito louca. A água é muito estranha. Ou seja, do nada, né? A água também pode ser considerada um eletrólito. Agora começou a foder a biela, tá? A água, tecnicamente, também é um eletrólito. Só que ele é um eletrólito péssimo. Por quê? Água, na água, libera íon. Ela vai conduzir energia. Só que com dificuldade. Com dificuldade. Olha, caralho. Você quer deslocar o equilíbrio para lá? Dá para fazer isso também. Mas, mas. Por exemplo, a gente vai discutir isso na aula de deslocamento de equilíbrio. Uma das maneiras de você deslocar o equilíbrio de ionização da água é esquentando ela. Essa reação aqui, ó, de ionização, ela é endotérmica. Então, tipo, se eu esquentar, eu favoreço ela. Então, a água se torna um eletrólito um pouquinho mais forte quando eu esquento ela. Tá? Mas ela não vai chegar a ser uma condutora elétrica porque ela está quente. Não, não,
Não dá para matar alguém de choque com água quente no chuveiro, não. Meu Deus. Beleza? Ok, continuando. A última questão dos ácidos, essa parte de estrutura de ácidos, é uma questãozinha para a gente brincar com o grau de ionização. Questão 11. 11. E fala o seguinte na 11, ó. O grau de ionização de um certo monoácido é de 5%. Ao dissolver 2 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido em água, pede-se. Então, o que eu fiz? Eu peguei um ácido, que eu vou chamar de HX, peguei uma quantidade inicial de 2 vezes 10 a 23 moléculas. Dá um pouquinho menos que um mol, né? De ácido. E coloquei em água. Tá. Aí esse ácido, ele vai ionizar. H3 ou mais X vezes. Tudo bem? Vamos imaginar o que acontece durante esse processo. Para a gente imaginar essa ionização acontecendo, nós vamos montar aqui uma tabelinha. Cara, presta muita atenção nessa tabelinha, porque daqui a alguns meses ela vai virar um inferno na sua vida. Essa tabelinha, ela vai monitorar a reação do início até o fim. E o que vai acontecer? O processo é reversível, não é? Lembra que eu falei que todo processo reversível tende a uma situação em que as reações aconteçam com a mesma velocidade? Então, o que vai acontecer no momento que você colocar o ácido na água? Algumas moléculas vão ionizar, vão produzir X-, e aí a reação inversa começa a acontecer. Até o momento em que essas reações entrarem em equilíbrio. Tá. Ele me disse que o grau de ionização disso aqui é quantos por cento? 5%. Então eu vou colocar aqui do lado, ó, embaixo, uma segunda linha na minha tabela, chamada ionização. No início, eu tinha colocado ali dentro isso aqui de ácido. Dessa quantidade, quantas moléculas ionizam? 5% disso aqui. Então é 5% de 2 vezes 10 a 23 moléculas. E essas moléculas vão dar origem aos íons. Cada molécula de ácido que ioniza, ela vai liberar um H3 ou mais e um X menos. Um para um. Então, se eu tenho isso aqui ionizando, quantos íons H mais eu vou produzir, gente? Não é um para um? Então, vamos fazer assim, ó, já, vamos colocar. Quanto que é 5% em número sem ser por cento? 5, 10 a menos 2. Então, é 5, 10 a menos 2 vezes isso aqui. 5, 10 a menos 2 vezes isso aqui. Dá 10 vezes 10 a 21 íons. H mais e 10 vezes 10 a 21 íons X menos. Tudo bem? Tá? No final das contas, depois que todo o ácido que tinha que ionizar ionizou, você tem o final. Final. Gente, quanto sobrou de ácido lá dentro? 95% disso aqui. Por quê? 5% quebrou. Quebrou. 95% sobrou. 95% da concentração de ácido inicial, a quantidade de moléculas inicial. Tudo bem?
E aí sobrou tudo isso aqui de íon, né? Ó. Isso aqui tem lá dentro. Vamos colocar 10 vezes 10 a 21 íons. E 10 vezes 10 a 21 íons. Essa tabelinha ela é muito importante em vários momentos durante o semestre que vem, tá? Ela vai monitorando a reação no começo, o quanto reage e o quanto sobra lá dentro, tá? Beleza? Se a gente quiser, a gente pode fazer essa conta aqui, não sei se ele vai pedir isso. Acho que vai. Item A. Quantas moléculas ionizaram? Vamos começar a escrever aqui. Ó, gente, o número de moléculas que ionizou é isso aqui, ó. 5% do total. Do total. E vale quanto? A gente já fez essa conta, né? Vale 10 vezes 10 a 21 moléculas. Se quiser colocar 1 vezes 10 a 22 também, depois. O número de moléculas não ionizadas. 95% dessa coisa. Oi? Não, não, veja. É que a pergunta que ele fez é o número de moléculas ionizadas. Se ele perguntar quantos íons eu produzi, aí eu somo os dois. Eu acho que ele fez essa pergunta, inclusive. O número de. Ele pergunta assim no item C, o número de cátions. O número de cátions é isso aqui. O número de ânions. E depois ele pergunta o número de mols desse ácido. Não, não tem nada a ver, não pergunta nada disso. A única pergunta que eu deveria somar os números aqui, ó, é se ele perguntasse quantos íons eu tenho, tá? 95% de 5, 10 a menos 2. 0,95 vezes 2 dá 1,9. Eu acho que é isso. 1,9 vezes 10 a 23. Confere para mim aí, gente. Tá? Que seria 0,95 vezes 2, 10 a 23. C. O número de íons H+, já achamos, ó, é o H3O+, 10 vezes 10 a 21 íons. O número de ânions, D de dado, é a mesma coisa. E íon H+. E na E, o número de mols por litro desse ácido. Quanto que eu joguei de ácido na água? 2, 3. Vamos passar isso para mol. Aí é passar para mol. Aí, gente, ele não quer saber quanto está ionizado, quanto não está. Quantos mol de ácido você pôs lá dentro. 1 mol equivale a 6, 10 a 23. N mols a 2, 10 a 23. Dá 1/3 de mol. 0,33 mol. Tudo bem? Ele não disse para a gente qual é o volume dessa solução. Em nenhum momento ele fala. Só fala, olha, peguei o ácido, coloquei... Nanana. Então, eu vou deixar 0,33 mol e não vou colocar por litro. Eu vou considerar assim. Caso o volume, caso o volume seja de 1 litro, teremos 0,33 mol por litro. Caso o volume seja de 1 litro, teremos 0,33 mol por litro. Tá? Mas no exercício em si, ele não deixa isso claro. Tá bom. Fechou?
Espera um pouquinho. Já sumiram todas as nuvens, né?